Muito bom dia. Vamos apresentar o trabalho sobre os métodos de avaliação de fatores salivares e microbiológicos relacionados à doença cárie. Em primeiro lugar, os seres microscópicos eles atuam nos mais diversos ambientes. Solo, oceano, as superfícies inanimadas, além da porção interna e externa do corpo humano, ou seja, a cavidade bucal, o intestino, o estômago e além dos fluidos corporais. Assim, a evolução do conhecimento microbiológico é fundamental no desenvolvimento dos conceitos da odontologia. Limnioc observou pela primeira vez a microbiota bucal presente na saliva e na superfície dentária. Miller, utilizando-se desse conhecimento, desenvolve a teoria químico-parasitária, relacionando diretamente o biofilme com a cárie. Assim, a saliva atua diretamente na remineralização dentária e neutralização ácida, com o efeito tampão, o que mantém o pH dos fluidos orais constantes, uma vez que a fermentação dos alimentos causa o pH ácido na boca. Assim, o íon bicarbonato, fosfato e algumas proteínas neutralizam a produção ácida formada pela placa bacteriana, evitando-se assim a desmineralização do esmalte. Além disso, embora de forma branda, a saliva atua como uma enzima digestiva, através da amilase salivar, com a lubrificação, formando o bolo alimentar e, consequentemente, atuando na deglutição e na formação de fonemas, na percepção gustativa, a ação antimicrobiana, além da autolimpeza e do reparo tecidual. A importância da avaliação se dá em diferentes esferas. A medida profilática contra as possíveis lesões cariogênicas, estipula também o tratamento mais adequado e quais são as medidas preventivas que podem ser realizadas, e uma função teórica bastante importante, a verificação dos multifatores que podem estar diretamente relacionados com a doença cárie, mas também os estudos e o estabelecimento de conhecimentos odontológicos na área. A indicação ocorre para pacientes com diagnóstico de cárie efetivamente ativo, com a suspeita de hipossalivação, que pode ocorrer tanto por síndrome como ação medicamentosa, avaliar o tratamento profilático e terapêutico da cárie, ou seja, o tratamento propriamente dito, mas também o possível prevenção, a verificação de streptococcus, de lactobacilos e de alguns tipos de fungos, determinar a frequência de retorno para avaliação e o prognóstico realizado pelo dentista, além de desenvolver o conhecimento dos medicamentos a respeito dessa doença. Eu vou introduzir agora os exames salivares e microbiológicos relacionados à cárie. Tratando do teste de fluxo salivar, o exame ele consiste na introdução de uma porção de parafina na boca do paciente, o qual aguarda 2 minutos, deglute então a saliva, e inicia o processo de mastigação durante 5 minutos. Após esse tempo de mastigação, é extraída a saliva da boca do paciente, medida e comparada com os parâmetros. Desses parâmetros, eu queria destacar o caso de xerostomia, que é quando o fluxo salivar é menor que 0,1 ml por minuto, e é uma doença caracterizada pela baixa salivação, o que causa uma boca mais seca no paciente. Agora, para o teste de tampão da saliva, é coletado 1 ml de saliva do exame anterior e é adicionado a 3 ml de ácido clorídrico na concentração de 0,005. Isso é adicionado misturado em um tubo, agitado, então repousado durante 10 minutos. Após esse tempo de descanso, é medido então o pH da solução e comparado com os parâmetros. O valor limite é um pH entre 4 a 5. Então, para a contagem de Streptococcus, é efetuada uma diluição seriada de saliva. Então, é coletado 0,1 ml de saliva e adicionado uma placa de Petri com meio de cultura seletivo, neste caso o Mitre salivarius Bactericina saccharose, conservado a 37 graus durante 48 horas em microaerofilia, ou seja, um ambiente de pouco oxigênio obtido com um método de jarra com vela. Após isso, é desconsiderado as placas que estão fora do intervalo de 30 a 300 colônias
então é efetuada a contagem de colônia, as quais apresentam um aspecto convexo, opaco e com aparência de vidro esmerilhado. Com isso é feita a razão de UFC por ml de saliva e comparado com os parâmetros de normalidade. Sendo que acima de 1 milhão de UFC por ml indica uma alta incidência de cárie no paciente. O exame de contagem de lactobacilos, então, é feito através da estimulação da saliva pela mastigação de parafina e através da técnica Power Plate, é semeado em uma placa de Petri 0,1 ml de saliva estimulada em um meio seletivo com agar rugosa que contém ácido acético e glicídios. Essas placas, então, são conservadas a 37 graus Celsius durante 4 dias. Então, são escolhidas placas que contenham de 30 a 300 colônias para realizar a contagem e o cálculo de unidades formadoras de colônias por ml de saliva e comparar com os parâmetros. Então, um número igual ou acima de 10.000 unidades formadoras de colônia de lactobacilos por ml de saliva representa um risco acentuado de cárie. Já o exame de contagem de leveduras, ele é feito porque altas contagens de leveduras, como a Candida albicans, podem indicar uma alta atividade de cárie. Ele é feito através da coleta de saliva não estimulada e diluída a 10 na menos 2. Saliva, então, é adicionada a uma placa contendo agar, saboral, dextrose, cloranfenicol, e incubada a 37 graus por 48 horas. Nas placas de SAB, então, são identificadas, né, as colônias de leveduras, que são colônias com características elevadas, opaca, cremosa, cor entre branco e bege e borda regular. Uma contagem, então, de leveduras de mais de 400 unidades formadoras de colônia por ml de saliva representa uma atividade acentuada de cárie. E, por último, o teste de Snyder, que mede a formação de ácidos. Uma amostra de saliva não estimulada é inoculada em agar-glicose, contendo verde de bromocresol e pH entre 4,7 e 5. É feita, então, a identificação das bactérias acidogênicas e acidúricas por meio da acidificação do meio, que é identificada pela mudança de cor de verde azulado para amarelo. Os parâmetros de normalidade para o teste de Snyder, então, eles indicam que a atividade de cárie é acentuada se houver acidificação do meio em até 24 horas, ou negativa caso não haja acidificação do meio em até 72 horas. Bem, então, para a gente finalizar, é importante fazer a relação entre essas avaliações e a doença cárie. Os métodos de avaliação dos fatores salivares e microbiológicos, eles são de extrema importância, porque eles possibilitam analisar o desequilíbrio ecológico do biofilme dentário e as alterações nas atividades metabólicas na cavidade oral. E esses eventos, eles podem gerar como consequência lesões de cárie. O parâmetro salivar que mais se relaciona com a presença de cárie é a taxa de fluxo salivar. Então, por isso, sempre são feitos esses exames de avaliação. E quando exames constatam um ambiente bucal ácido ou um fluxo salivar abaixo do normal, ocorre também mudanças na síntese de proteínas antimicrobianas e na síntese de proteínas aglutinadoras, o que pode levar à progressão da doença cárie. Então, os métodos de avaliação, mais os exames clínicos odontológicos realizados pelo cirurgião dentista, são de extrema importância para avaliar o risco do desenvolvimento e também da progressão da doença cárie. Os exames dos fatores salivares e microbiológicos, então, além de darem esse panorama da concentração de micro-organismos cariogênicos, permitem que o cirurgião dentista dê início a tratamentos preventivos. Então, essa identificação e posterior orientação do paciente é essencial,
porque assim ele pode mudar comportamentos alimentares e até fazer uma higiene bucal mais adequada. Além disso, é possível que se indique a assistência de outros profissionais da área da saúde, caso seja necessário. Então, aqui a gente finaliza a nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para quem quiser tirar dúvida.